Muito boa noite para você. Que bom estar aqui na igreja da cidade em São Paulo. Eu sei que, como o pastor Marcos falou, essas cadeiras vão ser insuficientes. Essa igreja aqui, ela vai ter o problema de todas as igrejas da cidade. Toda igreja tem problema, né? Tem problema bom e tem problema ruim. E um problema que todas as nossas igrejas têm hoje é espaço, né? A gente não tem espaço para o tanto de gente, o tanto de coisa que acontece na igreja. E esse problema vai atingir essa igreja também daqui a pouquinho. Amém? Vamos ter que resolver esse problema. Não sei como que vai resolver, mas tenho certeza que vocês vão gostar de resolver esse problema. Não é verdade? Então, nunca venha para a igreja sem convidar um amigo, tá? Nós estamos numa série na juventude, em toda a juventude é leve. Onde eu vou, eu tenho que falar de leve, eu não sei porquê, eu não gosto desse negócio. Então, nós estamos com a série na estação cultivo. Cada época do ano a gente vai ter uma ênfase de uma forma intencional. Tá? A gente vai fazer evangelismo durante todo o ano. Porém, durante as estações nós temos focos intencionais para crescer nesse propósito. E o propósito que nós estamos vendo é evangelismo. Nós temos um compromisso com os jovens que eles não vão chegar em nenhum sábado sem convidar pelo menos um amigo e ter falado de Jesus para um amigo. Sabe, convidar para ir para a igreja e falar de Jesus é diferente, né? Então a gente vai fazer os dois toda semana. Amém? O pastor Marcos falou um pouquinho da história do Imagine. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, o site imaginevidas.com está no ar. Você pode acessar, ver fotos, tá bom? E tenho certeza que vai te abençoar e você vai ficar sabendo um pouco mais. Queria te convidar para orar agora, para receber a palavra de Deus no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para que Deus fale com você. Converse com Ele, dê o seu coração, sua mente, para Ele ter total liberdade agora na sua vida. Fala isso para Ele, que Ele tem liberdade. Pai querido, nós estamos aqui e o que pode fazer a diferença na nossa vida é a sua ação, é a sua voz, é a sua palavra. Tua palavra é alimento. Se a gente não se alimenta, a gente morre. A nossa vida depende de te ouvir, Pai. E a gente está aqui para isso, para te ouvir, intencionalmente. O Senhor fala de diversas formas, mas tua palavra diz que o Senhor decidiu salvar o mundo por meio da mensagem do Evangelho, da cruz, da pregação. E, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade agora para que a mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, da vida, da liberdade em Ti, agora, Pai, seja revelada de uma forma profunda e nova aos nossos corações. Ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. O Senhor já está falando com a gente. Que o Senhor, Pai, cumpra todo o teu propósito para essa noite. Que esse lugar esteja cercado por Ti. Nós abençoamos os nossos vizinhos, sejam empresas ou residências. Ó Deus, toda essa região. E pedimos, Pai, que ela seja alcançada pelo Senhor. Que a história dessa região seja transformada por Ti. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos cerque nesse lugar agora. Que somente o Teu Santo Espírito tenha liberdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos na série sobre o sentido da vida. O que dirige a sua vida? Qual é o sentido da sua vida? E essa é a quarta mensagem dessa série. Esse é um tema que volta e meia, se você faz parte dessa igreja, você vai ouvir falar. Se você faz parte dessa igreja, você nunca vai saber, nunca vai poder dizer que você não sabe por que você está aqui. O que você está fazendo nesse mundo. O sentido da sua vida. Nós falamos o tempo todo. Porque Deus, Ele nos criou para um propósito. E nós devemos, na verdade, a gente não tem que inventar um sentido, inventar um propósito, inventar alguma coisa para a vida. Porque nós somos criação. Nós somos criados por Deus para algo. E nós estamos falando sobre isso nessa série. Então as pessoas estão buscando sentido para a vida o tempo todo. Sabe por quê? Porque não tem coisa mais frustrante do que você chegar no final do dia, chegar no final de uma semana, chegar no final de um mês, de um ciclo de vida, de um ano, e você vê que você batalhou, você acordou cedo, você ficou doente, você ficou curado, você investiu em pessoas, você resolveu o problema, e você se cansou, você envelheceu, apareceu o cabelo branco, os dias estão passando, as folhinhas do calendário estão virando, e você não sabe direito se está valendo a pena. O que você está deixando de legado, se está fazendo sentido tudo isso. Então as pessoas estão buscando sentido para a vida, porque uma vida sem sentido não vale a pena viver. E muitas pessoas estão buscando de diversas formas. Nas religiões, nos esportes. Para alguns a vida é o UFC, para outros a vida é Corinthians, para outros a vida é o seu time favorito, não é verdade?
e eles depositam toda a sua força, toda a sua emoção, tudo em cima daquilo que ele colocou como sentido, no exercício da piedade, das boas obras, nos negócios, que acha que é somente isso também, nos prazeres, nos estudos, nas filosofias, e às vezes até buscando prazeres nas dependências e nos vícios. Só que está provado que tudo isso, algumas dessas coisas podem fazer parte da nossa vida. Porém, isso não vai trazer o sentido, não vai trazer propósito. Ao final de uma grande conquista, você não está se sentindo realizado, você não está sendo saciado. Por quê? Porque o sentido não foi alcançado. Então, nós vamos falar hoje sobre o sentido da vida, sobre uma questão muito importante. Você foi criado para ser eterno. Você precisa saber desse assunto, você precisa ter a sua fé amadurecida nesse assunto para que a sua vida faça sentido, para que o quadro feche. Porque a nossa vida não vai ter sentido se a gente pensar que ela só existe para essa vida. Então, Eclesiastes 3:1 está escrito o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e mesmo que a gente esteja vivendo nesse tempo, que tem coisas apropriadas a esse tempo, o tempo em que a gente vive, os desafios da nossa vida, a sociedade onde a gente vive, a gente está vivendo nesse tempo, mas nesse tempo onde a gente vive, a palavra de Deus diz que Deus colocou no nosso coração um anseio por algo maior, pela eternidade. Você olha para tudo isso e você sabe, não faz sentido ser só isso aqui. Tem que ter algo mais. Não faz sentido. Hebreus 13:14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Você já percebeu isso? Você busca o que há de vir. Você busca algo maior. Também, Abraham Lincoln certa vez disse o seguinte: Deus certamente não criou um ser como o homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade. Você foi feito para a imortalidade. Então, mesmo que a gente saiba que a gente vai morrer, ninguém aqui está com pressa de morrer, não é verdade? Você sabe que vai acontecer em algum momento. Mas a nossa vontade de não morrer já mostra algo mais. Que você não foi feito para morrer. Você foi feito para a vida. Você foi feito para algo maior. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre a morte. Estava assistindo uma reportagem sobre ciência. E aí, essa matéria até passou no Fantástico. Estava mostrando assim, alguns estudos feitos em estado pós-morte. Então, que é aquele momento que as pessoas estão em coma, e elas ficam um longo tempo em coma e elas voltam. Elas quase morrem. E aí, muitas delas relatam experiências, o que elas viram, o que elas não viram. Então, eles fazendo os estudos do cérebro, a parte física, juntando ao relato das pessoas, estudando o que aconteceu com o cérebro naquele momento. Tem momentos que, de fato, para de funcionar e volta. E aí, eles falando que eles não sabem, eles estão chamando de mente, tá, nesse estudo. Então, na ciência, tem que ter nome. O nome que a ciência deu foi mente. Se a mente ativa o cérebro, a parte cinzenta física, ou se o cérebro ativa a mente. Ou seja, se a parte física ativa algo que não é físico, ou se aquilo que não é físico ativa o que é físico, corpo, matéria. Enquanto eles estão estudando isso, se chegar a alguma conclusão, vai chegar a uma conclusão que a gente já sabe, não é verdade? Que a vida é além da matéria, é além do corpo humano. O corpo humano é só uma casa temporária. Você está nele, mas a sua vida é além dele. Então, nessa perspectiva, não fomos criados para a morte e não vamos morrer. Passaremos por um estágio, deixaremos uma habitação terrena, mas fomos criados para algo muito maior. Ainda que você não tenha um conceito muito fechado, ainda que a ciência não tenha chegado a uma conclusão, ainda que você não tenha como provar por A mais B, 1 mais 1 é igual a 2, toda essa história, você sabe que no seu coração há um anseio, uma busca, uma certeza de que há algo mais. Não é possível que a sua vida seja
limitada à matéria. Isso acontece ao longo da história. As pessoas, se você for estudar as civilizações antigas, você vai perceber que sempre houve no coração do homem uma busca, uma explicação, uma sensação de que havia algo mais. Por exemplo, se você vai estudar a civilização egípcia, o que diz respeito às pirâmides? Há uma ideia de que havia uma vida além da matéria. Ainda que eles tenham buscado resolver não de uma forma bíblica, mas eles sabiam que existia algo mais. Da mesma forma os incas e os maias, da mesma forma os orientais, né? Eles têm essa ideia de que os ancestrais mortos, eles não estão mortos, ainda que também a forma não seja bíblica, mas há a sensação de que não é só aqui. Até mesmo os índios Yanomamis da Amazônia, também eles têm uma forma de fazer sobre as cinzas dos mortos, também sabendo que não termina aqui. E assim, o tempo todo o homem está buscando. A grande questão é o que você está buscando, o que você acredita e como você vê essa forma. E nós vamos olhar para o manual da vida, para o livro do Criador, para a palavra de Deus, entender um pouco mais sobre a eternidade. Então, Eclesiastes 11, o texto nos diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O fato, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a morte, ninguém se sente confortável com ela, não é verdade? Como eu disse, você sabe, se você está em Jesus, você sabe que se a conta já foi paga, é o que Jesus fala lá na cruz do Calvário, ele falou, está consumado, você sabe que está resolvido, você não tem que ter medo que há de vir. Porém, mesmo assim, você tem um desconforto desse momento desconhecido, não é verdade? Mas você tem uma certeza, um dia o seu coração vai parar de bater. Não se conhece sobre a história de uma pessoa que viveu nesse mundo e ela não tenha passado pela morte. Falamos das pessoas que viveram pelo menos há um pouco mais de uns 100 anos atrás. A maioria das pessoas, pouquíssimas delas estão vivas, vão morrer. E da mesma forma vai acontecer com a gente. Um dia o coração para, não é verdade? Então esse é um fato real. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, 2 Coríntios 5, 1 e 2. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Não foi construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Amém? Então a gente geme no nosso corpo. Seja nas questões mais simples, por exemplo, quem aqui já teve dores nas costas? Deixa eu ver. Bem-vindo ao nosso mundo sedentário, não é verdade? A forma que a gente senta na cadeira e tudo mais. Quem que já teve dor de cabeça, né? Todo mundo. Quem já ficou cansado? Parecia que você estava assim se desfazendo. Todo mundo aqui, não é verdade? Nós sofremos essa habitação terrena, que o corpo tem que parar, tem que dormir, tem que recarregar. Quem assim já teve assim, você estava querendo continuar, estava bom, e você estava trabalhando, estava produzindo, ou você estava em algum lugar, mas você fala, eu tenho que parar e tenho que dormir agora, não posso continuar, porque você tem uma limitação do corpo. Muitas vezes já aconteceu isso com a gente também. Agora deixa eu te falar uma coisa, a gente geme nesse corpo humano, de certa forma, mas a gente sabe que o corpo humano é algo fantástico, não é verdade? Se a gente for parar para pensar em algumas coisinhas muito bobas, né? Por exemplo, como é que você mexe a sua mão? Você não pensa para mexer. E os movimentos são extremamente precisos, não é verdade? Como é que o ser humano aprende a falar, né? Quem tem bebê e o bebê vai crescendo, toda hora você se assusta, né, com o que ele sabe, não é verdade? Às vezes ele não fala, mas quando você fala alguma coisa, ele já reage, né? Tenho o Levi em casa de 1 ano e meio, então às vezes a gente fala dele, por exemplo, da roupa que ele está usando, ele sabe que a gente está falando dele, né? E às vezes eu falo, vai lá e mostra para sua mãe sua roupa, que eu coloco a roupa nele, né? Eu quero saber se a mãe gostou e tal, aquela coisa toda. E ele vai lá e ele olha para ela, parece que ele entendeu tudo que eu falei. É incrível a questão do cérebro humano, como o cérebro humano é extraordinário. E imagina como vai ser o nosso edifício espiritual. Porque a Bíblia está dizendo que nós temos uma habitação terrena, mas teremos um edifício celestial. Nós vamos deixar o corpo humano para viver numa habitação eterna. Imagina o que vai ser, gente.
Meu Deus do céu. Amém? Então, é isso que o texto está nos dizendo, que temos habitação temporária. Então, enquanto a vida na terra oferece várias opções, você pode ver em São Paulo, em São José, no mato ou em Nova York, onde você quiser, você pode, de repente, buscar viver. Você tem o trabalho, você escolhe muitas coisas aqui na vida. Você escolhe onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, mas com relação à eternidade, a Bíblia fala que você tem duas opções. E não escolher uma é escolher outra. Não tem jeito. Não tem um meio termo. É céu ou inferno. São duas opções. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra saída. Duas opções, céu ou inferno. Então C.S. Lewis ele disse certa vez, existem dois tipos de pessoas na terra. Aqueles que dizem a Deus, sejam feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então faça do seu jeito. Não é verdade? Então Deus criou você para viver do seu jeito, mas você só tem duas opções, no final das contas. Ou do jeito de Deus ou do seu jeito. Escolher o seu jeito, a Bíblia fala que você não tem condições de conquistar o céu sozinho. É o seu jeito. Então, automaticamente você não escolhe o céu, escolhe o inferno. E nós temos que escolher isso enquanto temos vida. Filipenses 3,7 diz, a escolha de Paulo, mas para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Eu entendi que a vida faz sentido em Cristo. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará a eternidade. O ato de Paulo, de olhar para a vida dele e falar assim, tudo bem, eu tenho tudo isso. Tudo bem, tudo isso eu já conquistei. Eu tenho o prestígio humano, eu tenho a posição social, eu tenho tudo conquistado. A minha vida está legal agora. Mas, se eu vou seguir Jesus, vou ter que perder tudo isso. Não é, na nossa vida hoje, na maioria dos casos, a gente não tem que rejeitar tudo. Por exemplo, não tem ninguém aqui, talvez, ou pouquíssimas pessoas que seguir Jesus implica em sair do trabalho e não saber mais do que você vai viver. Não é verdade? Pouquíssimos casos a pessoa se converte e, de fato, ela tem que sair daquele trabalho. Ela tem que deixar aquele salário, tem que deixar aquela posição. No caso de Paulo, ele teve que perder tudo mesmo. Tudo. Mas mesmo assim, ao avaliar, se eu não tenho mais lugar, se eu não tenho mais posição, se eu não tenho mais salário, se eu não tenho mais caminho da forma antiga, ainda assim vale a pena. E aí ele passou a viver de uma outra forma, passou a viver de um lado para o outro, mas ele sabia que era apenas por um pouco de tempo, porque o melhor estava por vir, como assim é na nossa vida o tempo todo, amém? Daqueles que escolhem a Cristo. E o que é a eternidade? Gente, a eternidade é algo assim, como diz a galera lá dos jovens, é algo cabuloso, né? Não dá para entender direito. Porque assim, quando a gente acha que entende, por exemplo, imagina que você vai viver 100 anos. Imagina que você vai viver, Felipe, 110 anos. É muita coisa? Não é nada. Né? Eu conheço uma pessoa que fez 110 anos lá em Goiânia. Uma vovozinha que fez 110 anos. Eu fico pensando, ela passou só 50 anos só de velhice na vida. Na verdade. A gente acha que 110 anos é muita coisa. Agora imagina o que é eternidade. 1000 anos, está no começo ou está no fim? Não tem começo e não tem fim. Não é verdade? Porque, por exemplo, nós somos criados para viver a eternidade. Mas nós não somos um ser eterno de uma forma completa. Por quê? Porque o eterno, de fato, não tem começo e não tem fim. Aquele que era e sempre será, ele é eterno. Por isso que um dos nomes de Deus é eterno. Se você pegar a Bíblia, a mensagem, chama Deus de eterno. Porque ele é. Ele não era. Ele não teve começo. Na verdade, ele não era assim, a partir de um ponto específico. Ele era desde sempre. Por isso que lá no Salmo 90, eu comecei a ler esse texto um dia, eu fiquei só nessa primeira frase. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Meu Deus, o que é de eternidade a eternidade? Eu não sei o que é isso. De eternidade a eternidade. Assim é a questão da eternidade, porque a gente não consegue entender completamente, não tem como. É como eu tentar explicar a internet para uma formiga, né? Eu consigo explicar algumas coisas para o Levi. Por exemplo, não pode. Ele sabe quando eu falo não. Eu falo não. Ele me desafia, mas ele sabe o que eu estou dizendo, né? E aí, aos poucos, ele está entendendo que quando eu falo não é melhor para ele, né? E aí,
eu consigo explicar algumas coisas muito básicas para ele. Agora imagina eu explicando para o Levi a internet. Não é para uma formiga. Agora é para um bebê. Também não dá. Agora, a gente tentando entender a eternidade não é nem um bebê tentando entender a internet. É uma formiga tentando entender a internet. Não tem como, não é verdade? Coisas muito simples a gente não sabe explicar, ainda mais a eternidade. Porém, a gente crê que Deus fala sobre isso e que nós teremos o entendimento completo. Como Paulo fala, a gente está vendo ainda meio de forma embaçada. A gente tem uma ideia. A gente sabe que não tem começo e não tem fim. Mas como é de fato, a gente não sabe. Então, se a vida eterna é uma realidade, veja como se preparar para desfrutá-la em segurança. Se a vida eterna é uma realidade, veja como desfrutá-la em segurança. Então, primeiro, creia em Jesus. João 14, versículo 1 e versículo 2. Primeira coisa para você desfrutar da sua vida eterna com segurança, tem que começar do começo. E o começo da vida está em crer em Jesus. Olha o que está escrito em João, 1 João 5, 5 e 6. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus... Desculpa, eu quero ler primeiro João 14, 1 e 2. Falei primeiro. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Então, Deus, o que Jesus está dizendo? Crer em Deus é crer em Jesus. Depois, 1 João 5, 5 e 6 diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Tudo que eu falei aqui, o ponto e os 2 versículos, é algo extremamente complicado para a nossa sociedade de hoje. Já não é verdade? Ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complicado. Por quê? Porque eu falei de coisas que são vistas como fundamentalistas. Tudo que é fundamentalista, tudo que chega e se apresenta como verdade absoluta nos nossos dias de hoje, é algo que por si só já causa um certo receio, uma certa rejeição e uma certa sensação de que é menos inteligente, é menos sábio ver dessa forma, que tem um caminho, tem uma forma somente. Porém, mesmo que o tempo passe, mesmo que os tempos mudem, mesmo que venha conceito em cima de conceito, nós nunca podemos deixar de acreditar no que a Bíblia diz. No que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que existe só um caminho. Existe apenas uma forma de chegar a Deus. E o texto está dizendo que o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Não tem como. Queridos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos ser politicamente corretos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem a forma que eles falam Feliz Páscoa, Feliz Natal. Aqui a gente fala Feliz Natal. Que Natal é o quê para as pessoas? É o que elas quiserem que seja, não é verdade? Natal é dar presente, Natal é um monte de coisa. Nos Estados Unidos não é bem assim. É Christmas, que na verdade, é Feliz Nascimento de Jesus. Feliz Nascimento de Cristo para as pessoas. Eles cumprimentam Feliz Nascimento de Cristo. É a forma de cumprimentar o Feliz Natal. Só que ao longo do tempo, isso se tornou assim, não é muito politicamente correto falar dessa forma. Então eles colocaram um X no lugar do Cristo, tá? Então é o Xmas, né? Que na verdade assim, é o Feliz Nascimento do que você quiser que seja. É mais correto. Por quê? Porque nem todo mundo crê que Jesus é o caminho para chegar a Deus. Então eu respeito demais a sua fé e eu até acredito que você é feliz em ter a sua fé do jeito que for, porque a verdade é um caminho meio assim, é um caminho de várias vias. Pode ser assim, mas na verdade não tem como. Pense só um pouquinho. Pega todas as religiões do mundo. Uma fala que você tem que perdoar. A outra fala que se você tiver um interesse em alguém, e tem alguém que, se você tem interesse em algum caminho, tem alguém que se coloca no seu caminho,
Você pode até fazer um trabalho para que faça mal para aquela pessoa. Isso é uma religião. Certo? É uma forma de resolver o problema, ter um contato com o divino que resolve as questões dessa forma. Então você faz um trabalho e resolve daquela forma. E aí assim, um caminho é oposto do outro. Um é o amor. Deus tem a sua vontade soberana. Não está em mim resolver o problema. No outro, você tem um desejo, você tem que chegar lá e você vai buscar para um Deus que segue os seus planos e você acredita que ele vai prejudicar outra pessoa para te ajudar, para fazer com que você chegue lá. Faz sentido esses dois caminhos chegarem no mesmo lugar? Ser politicamente correto nos nossos dias de hoje é isso. Se a gente for pensar mesmo, me perdoe a expressão, mas se a gente for pensar, é mais burro, é mais um caminho sem sabedoria você pensar dessa forma, que tudo vai chegar no mesmo lugar, do que acreditar numa única verdade. Não faz sentido. Um vai para um lugar, outro vai para o outro. Mas tudo vai chegar no mesmo lugar? Não tem como. Até a ciência natural é contra esse caminho, não é verdade? Não tem como você pegar dois caminhos diferentes e chegar no mesmo lugar. No sentido de se os caminhos são completamente opostos. Não tem como. Então, crer em Jesus é o caminho. Isso é a verdade. É a vida. É o que Deus tem para nós. E não tem como eu acreditar de outra forma. Então haja o que houver, aconteça o que acontecer, seja que a sua vida e crer em Jesus como único caminho, como a verdade, como a vida, não é simplesmente frequentar uma igreja cristã. Não é simplesmente ter uma Bíblia. Não é simplesmente passar pelas águas, tomar um banho de piscina e achar que está tudo resolvido. Na verdade, a palavra de Deus fala que quem é feliz? Quem é feliz? Quem de fato é bem-sucedido? Feliz é aquele, Jesus fala, não é que somente ouve as minhas palavras. Não é somente aqueles que estão em lugares onde as minhas palavras são faladas. Não é somente aqueles que estão perto de mim, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Então, crer em Jesus é colocar as palavras de Jesus em prática. É isso. Porque se eu não coloco em prática, eu não estou dando tanto crédito assim que é verdadeiro. Você consegue entender? Então, assim, a Bíblia fala, Jesus fala que eu tenho que perdoar. Se Jesus fala, eu creio que Deus é bom. E Jesus é o único caminho de chegar até Deus. Então, o único caminho de chegar até Deus é seguir o que Jesus está dizendo. É viver da forma que Jesus falou. Só que Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar. Só que eu acho que perdoar não é bom. Por quê? Porque ninguém sabe da minha história. Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ela fez? Você sabe o mal que eu sofri? Você sabe como foi injusto que aconteceu? E aí você fala, não dá para perdoar. Então eu não estou seguindo as palavras de Jesus. Então eu não estou sendo cristão, estou seguindo a mim mesmo. Você consegue entender isso? Então crer em Jesus é crer que Jesus tem o melhor. E aí, depois de muito tempo, a ciência também vai descobrir a mesma coisa. O que ela descobre? Que a mágoa faz mal para o ser humano. Que não perdoar faz com que você viva pouco e de forma pior. Vai trazer problemas físicos, vai trazer problemas psicológicos, vai fazer com que você viva uma vida incompleta. E tudo está contribuindo para o mesmo caminho de uma verdade que Jesus falou. Então, crer em Jesus é colocar as palavras de Jesus em prática. Segundo, crer na eternidade das promessas de Deus. Creia na eternidade das promessas de Deus. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tem uma expressão que a gente usa quando demora muito. A gente fala assim, Jesus volta e esse cara não chega. Não é verdade? Jesus volta e esse negócio não termina. Né? O que significa? Que a gente tem uma sensação de que vai demorar demais. Não é verdade? E que, assim, parece que nunca vai chegar, não é verdade? Essa sensação, eu vou morrer e Jesus não vai voltar. Ou algumas coisas nesse sentido. Como se as promessas de Deus, elas não fossem ser cumpridas. Elas não tivessem um prazo exato para acontecer. E pode ser agora, tá? E pode ser a qualquer momento, mas tem um prazo exato para acontecer. E o tempo não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Então eu tenho que viver, ter uma perspectiva eterna, significa, sabe o quê? Que você seguir Jesus significa que, como Paulo, você pode considerar algumas coisas como prejuízo, como perda, para ganhar o melhor. Sim ou não? Você pode ter que deixar de ter determinado tipo de prazer, é verdade. Você pode deixar de ter um determinado prestígio. Você pode deixar de ter um tipo de aprovação da sua família. Você pode deixar de ter um tipo de aprovação dos seus amigos. Você pode ganhar uma impopularidade. Você pode deixar, por exemplo, você ficar com prejuízo em determinadas circunstâncias. Por exemplo, então eu vou perdoar, então eu vou ficar com prejuízo e de novo. Não é uma perda?
Só que há uma promessa para essa perda, não é verdade? Que quem perder aqui vai ganhar na vida eterna. Amém ou não amém? Então, saber que as promessas de Deus, elas têm uma perspectiva eterna, significa que algumas coisas aqui eu não vou ver nesse mundo. Eu vou plantar, como diz a mensagem de hoje, que você não colhe quando você planta. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Não é verdade? E crer que as promessas de Deus são eternas, significa que algumas decisões que você tem agora, você vai viver pela fé, crendo que elas vão se cumprir. Amém? É o que Abraão fez. Abraão, sai daí. Estou saindo. Para onde que eu vou? Vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o texto fala que nesse mundo, ele chegou a andar na terra prometida como se fosse uma terra estranha. Ou seja, a terra prometida física, ele andou nela. Só que naquele tempo, era uma perspectiva muito humana. E ele não conseguia ver aquele lugar como terra prometida. Ele andou como peregrino nela. Então ela não foi terra prometida coisa nenhuma. Só que na verdade, ele não estava buscando uma terra prometida nesse mundo. Ele estava buscando uma cidade que tem fundamento eterno. Amém? E buscar a vontade de Deus é crer nessa perspectiva. Sai daí, você sai. E para onde que eu vou, Senhor? Você vai para esse lugar. Aí você vem. Assim como, queridos, tem gente aqui nessa igreja que saiu de sua cidade somente porque Deus mandou para vir para essa cidade para ajudar a plantar essa igreja. Amém ou não amém? Então eles saíram e vieram. E talvez, assim, o tempo não vai dizer coisas muito favoráveis no curto prazo. No sentido de resposta, no sentido de retorno financeiro, no sentido de algumas coisas, porque pode ser mais difícil, na perspectiva humana, deixar determinadas coisas que já foram estabelecidas em determinado lugar. Porém, se eu creio na palavra de Deus, eu creio que tem uma implicação eterna. Eu não busco somente o que pode ser recompensado nesse mundo. Eu não busco aplausos, eu não busco aprovação, eu não busco apenas vantagem financeira nesse mundo. Eu busco o que pode ser colhido na eternidade. Amém? Terceiro, creia na herança de Jesus. Mateus 25:34. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Herança. Venha, benditos do meu Pai. O reino de Deus foi feito para os filhos de Deus. É uma herança. É o reino de Deus. Aí você fala assim, quando? Hoje e na eternidade. Amém? Hoje e na eternidade. Hoje e na eternidade. Hoje você pode ter parte do reino de Deus. E na eternidade você terá muito mais. É uma herança. Você tem a condição de filho. E como filho de Deus, a palavra de Deus tem promessas. E essas promessas dizem que toda palavra forjada contra você perecerá. Que você vai colocar, fazer com que seja expulso os espíritos das trevas que agem contra a sua vida. É uma herança de filhos de Deus. Você vai poder viver a proteção divina. Você vai viver a paz hoje, no mundo que você vive. Porque ela vai ser uma paz interior. E essa é uma herança dos filhos de Deus. Ainda que o mundo seja um caos, a sua vida não é o caos. Porque sua vida é a vida do Filho de Deus reinando dentro de você. E essa é uma herança de filho de Deus. Você tem. Não é que você terá. Você já tem a vida eterna do Filho de Deus em você. É uma perspectiva de hoje já. Imagina o que vai ser para a eternidade. Meu Deus. Muito mais. Amém? Quarto, crê em seu novo nascimento. Crê em seu novo nascimento. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Jesus está falando de nascer fisicamente? Não estava todo mundo perdido. Né? Imagina a gente voltar para dentro da barriga da mãe. Aquele menino daquele tamanhozinho, você acha que não cabe lá dentro, não é verdade? Como que cabe? Como funciona? Imagina o Max voltar para a barriga da mãe dele. Com essa barba aí. Desse tamanho. Meu Deus do céu, não tem como. A gente estava perdido e o Max estava pior ainda. Né? Difícil.
Agora, o nascimento que a Bíblia está falando é o nascimento espiritual. Você tem seu registro de identidade aí? Você tem um documento que fala o dia que você nasceu? Sua mãe deve ter feito um diário de você quando vê que fala a hora. Você tem que ter um registro de nascimento espiritual. Amém? Tem que ter um registro. Nasceu de novo. Em que momento? Quando creu em Jesus. Quando se arrependeu dos seus pecados. Sabe o que é nascer de novo? É recomeçar. É dizer, daqui para trás eu morri. Daqui para trás é velho homem. Daqui para trás é vida velha. Então vai ser sepultado o velho homem. Há pouco tempo atrás nós tivemos o maior sepultamento de vida velha da nossa igreja. Foram 373 vidas que desceram as águas. Sepultou o velho homem. Amém? E a água, ainda que seja física, assim como a ceia, ainda que o pão seja físico, é uma representação do que acontece na eternidade. Nasceu de novo. É vida nova. E o que ficou para trás, ficou para trás. E a partir de hoje é nova criatura. Está em Cristo Jesus. Às vezes acontece assim, já aconteceu comigo, de alguém que se converteu muito depois de uma outra pessoa e os dois eram conhecidos, certo? Por exemplo, suponha que o Isaías e o Felipe Corrá, né? Os dois se encontram numa igreja depois de muito tempo, só que o Felipe Corrá vem 10 anos antes do Isaías. Só que ele já sabia da história um do outro. Aí daqui a pouco o Isaías é novinho aqui, ele fala assim, mas você sabe a história do Felipe? Eu posso falar para ele, olha, eu não sei toda a história dele, mas eu sei de uma coisa. Aquele Felipe já morreu. Nasceu uma nova pessoa. Você crer no novo nascimento implica não só você nascer de novo, mas acreditar que acontece um novo nascimento na vida de todas as pessoas que se arrependem de seus pecados. Na vida de assassino, na vida de qualquer pessoa, você pode ter um novo registro espiritual. E a partir de então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Limpou sua ficha. Amém? Limpou. É nova vida. É nova vida. É um novo nascimento. Você precisa nascer de novo aqui, para não morrer de novo na próxima vida. Assim como existe vida eterna, existe morte eterna. A palavra de Deus fala que existem pessoas que ao invés de herdar a vida eterna, elas vão ser condenadas à morte eterna. Como diz, aí é osso. Aí fica complicado, aí fica tenso. Não é verdade? Então, você precisa nascer de novo aqui. O seu novo nascimento espiritual te livra da morte eterna. É isso que Jesus veio dizer. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam deixar o passado. Vocês precisam deixar a velha vida. Vocês precisam deixar o seu jeito de viver. Vocês precisam receber a vida de Deus, as palavras de Jesus, a proposta de vida que há nas palavras de Jesus, como nova vida, como salvação, como esperança. É nele que eu tenho esperança. É nele que eu tenho o caminho de volta para Deus. Queridos, isso é tão básico. Mas às vezes a gente precisa se lembrar disso. Eu gosto de me lembrar que morrer para o velho homem é o seguinte: quem é você? Eu falei um pouquinho sobre isso no começo, nós estamos falando de que somos seres espirituais. Você é um ser espiritual, tá? Aqui nós temos duas pessoas. Pessoas que estão felizes com o seu corpo e pessoas que ou estão tristes ou vão ficar tristes com o seu corpo no futuro, não é verdade? Porque o corpo acaba, não é verdade? Não tem como, não tem como. Porém, sua vida não é o seu corpo. Amém ou não amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você não, tô te dizendo que tem uma parte sua que nunca vai envelhecer. É possível, tá? Tem uma parte sua que não vai ter dor nas juntas, tem uma parte sua que não vai ter câncer, nunca. E ainda que muitos aqui nunca vão ter câncer, em nome de Jesus. Tem uma parte sua que não vai apodrecer no leito do hospital, ou vai ter uma morte algum dia, né? Que não está sujeito a esse tipo de fim. Amém ou não amém? Então você é um ser espiritual que habita em um corpo. Só que além de você ser um ser espiritual e habitar em um corpo, você possui algo mais, que é uma alma. O que é essa alma? Essa alma é a sua mente, a sua vontade e a sua emoção.
O que significa morrer? Significa morrer nesses 3 aspectos. Como assim? O corpo não tem jeito, a carne nunca melhora, não é verdade? Então você sabe que o seu corpo não vai ter vez mais, ele não tem mais voz, porque ele morreu também. Amém ou não amém? Por isso que a palavra de Deus fala que eu não vivo mais segundo a lei da carne. Por quê? Porque o Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. Amém ou não amém? Então, morrer para a sua vontade, morrer para a sua emoção, é você dizer lá no seu espírito que não é mais a sua vontade, mas a sua emoção que manda na sua vida. Amém ou não amém? Porque é todo dia que você tem vontade de fazer o que presta. É todo momento que você tem vontade de olhar para a pessoa e falar assim, puxa, estou com vontade de abençoar essa pessoa. É todo dia? Você quer abençoar quem te dá um presente. Não é verdade? Você quer abençoar quem fala o que você gosta. Isso é normal, isso não tem nada de espiritual nisso, viu? Gostar de sair com quem você gosta, dar presente de quem você gosta, isso é normal. Todo ser humano é assim, a carne é assim. Ela tem vontade. E ela tem vontade de abençoar quem te abençoa. Amém ou não amém? É assim que acontece. Agora, morrer para você mesmo é você decidir que você vai amar todas as pessoas. Não tem mais aquele negócio, meu santo não bate. Não tem mais esse negócio, que agora Jesus morreu por todas as pessoas. Você vai matar alguém agora? Na sua lista? Jesus morreu por todas as pessoas. Então eu morri para mim mesmo, eu vivo em Cristo, a minha mente é a mente de Cristo, a minha mente recebe todas as pessoas. Amém ou não amém? Eu amo como Cristo amou, eu morri para mim mesmo, eu tenho nova vida. Nasci espiritualmente, morri para as minhas vontades, morri para as minhas emoções, morri para uma estrutura de pensamento humana e pequena. Agora eu tenho a mente de Cristo e eu vivo para a eternidade. Agora, já que a gente tocou nesse assunto, que a gente não, sobre morte eterna e sobre vida eterna, alguns pontos que rondam isso, esse assunto que nós vamos esclarecer. Por exemplo, a Bíblia não fala em reencarnação. Lucas 16, 26, Hebreus 9, 27, 28. Primeiro texto de Lucas. Disse Jesus, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Está falando sobre alguém que morreu e alguém que está vivo. Quem deseja passar para esse lado, não consegue. Quem de lá deseja passar para cá, não consegue. Então, não tem comunicação entre quem está aqui e quem já morreu. Da mesma forma, o texto de Hebreus, como o homem está destinado a morrer uma só vez. E o que vem depois disso? Vem outra vida em outro corpo? Não, a Bíblia está dizendo. E depois disso enfrentar o juízo. Assim também como Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar dos pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Imagina se a gente fosse viver várias vezes, Jesus teria que morrer várias vezes também. Não é verdade? Pelas várias vidas que a gente teria. Só que Jesus morreu uma só vez, porque nós também vamos morrer uma só vez. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente acredita na doutrina da reencarnação, não porque ela é uma revelação de Deus. Sabe por quê que elas acreditam? É porque eles inventam se arriscar num assunto que pertence a Deus. Justiça. Bom senso. Olha só, justiça divina. Porque a gente pode até nos organizar como sociedade com justiça humana, mas não dá para falar disso no que diz respeito à vida eterna. Não tem como. A justiça pertence a Deus. Só que as pessoas pensam que é mais coerente. O bom senso diz que faz mais sentido você morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer e pagar e se aperfeiçoar morrendo e nascendo do que enfrentar o juízo. Só que a Bíblia diz que o meu bom senso está errado. Que a minha coerência não faz sentido. Só isso. O texto da profecia de Jeremias fala que a nossa justiça é como um trapo imundo diante de Deus. Trapo que tampa a ferida, que é descartado por um novo curativo. Essa é a nossa justiça. Se o nosso bom senso diz que isso é mais justo, que a gente faz mais sentido, é melhor do que a gente falar de céu e inferno, um assunto tão delicado. Então, assim, como que um Deus justo, um Deus bom pode condenar as pessoas por causa de uma vida aqui? Então, assim, se morrer e nascer de novo é mais coerente, é mais justo, faz mais sentido. Não fique com o bom senso, fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, vai morrer
e vai enfrentar o juízo. Agora sim, mas e aquelas pessoas? Uma vez eu falei numa sala de aula isso, eu queria me bater quase. Como assim? O cara que acredita lá do outro lado do mundo tem que acreditar numa fé judaica? Lá que nasceu alguém, um judeu, que somente crendo nele que tem vida? Isso não faz sentido. Só que em Romanos 1 diz o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus são manifestos a toda a criação. Deus não é injusto. E a conta fecha espiritualmente. Como é que eu sei disso? É uma pequena palavra chamada fé. É fé, não tem outro caminho. Eu preciso crer. Sabe por quê? Porque eu não sou Deus, então eu não vou me arriscar a ser Deus. Porque vai ser um desastre, não é verdade? Então eu vou deixar que Deus seja Deus e que seja governado conforme a palavra dele. Então, e se alguém fala, não, mas já ouvi dizer de manifestações de pessoas falecidas, alguns já tiveram experiência, e fala da mesma forma, é a mesma voz, é o mesmo jeito, e eu vi como se fosse aquela pessoa. A Bíblia fala sobre isso. Olha as advertências da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que, na verdade, não são pessoas falecidas, mas é procedência maligna, não é coisa de Deus, mas de demônios. Lucas 19:31, não recorram aos médios, nem busquem os que consultam os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Busquem a mim. Não vai resolver de outro jeito, não. A mim, só há um mediador, Jesus Cristo. Amém? Não busquem os médios, busquem Jesus, o único mediador. Levíticos 20:27. Homens ou mulheres entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos, terão que ser executados. Antes era assim, hoje nós estamos no tempo da graça. Amém? 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que são espíritos enganadores? São pessoas que piamente acreditam numa verdade, mas foram enganadas. São espíritos que enganam, fazem-se passar como sendo verdadeiros, mas não são verdadeiros. Parece que é, porque tem um milagre, parece que confirma, mas não pode ser confirmado. Por exemplo, e as cirurgias espirituais e tantas outras manifestações espirituais que as pessoas acreditam? Apocalipse 16:14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Deixa eu te dizer uma coisa. Na palavra de Deus, o milagre não é a lei. Sabia disso? O milagre não é a lei. A lei é o semear. A lei é crer. O milagre pode acontecer e ele sempre acontece, mas não pertence a nós. Eu não posso dizer que sempre que alguém estiver enfermo, ela sempre será curada. É ou não é verdade? Por quê? Porque o milagre não é a lei. Mas eu posso dizer que todos que creem em Jesus serão salvos. Amém? Por quê? Porque crer é a lei espiritual. Amém? Então, tem pessoas que acreditam porque uma manifestação espiritual aconteceu. Só que é algo muito frágil. Aconteceu algo mirabolante, veio um espírito enganador, fez uma coisa, então agora eu sou devoto a vida inteira disso aqui. Por quê? Porque teve uma doença, teve uma manifestação sobrenatural e teve a cura. Então eu creio nisso, isso aqui é a minha salvação. Jesus não nos promete uma fé frágil. Ele promete uma fé além, acima do milagre. O milagre pode acontecer, mas está nas mãos de um Deus soberano. Amém? E esse Deus soberano te ama. E Ele traz o melhor para a sua vida. E a partir do momento que você crê, você se torna um milagre. Deus transforma a sua vida. O próprio novo nascimento é um milagre. A Bíblia fala em encarnação e não em reencarnação. Encarnação é o que Jesus fez. Fez-se carne para nos salvar. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia fala de encarnação, que o próprio Deus se fez carne, se tornou frágil, se limitou às mesmas paixões, viveu entre nós, submeteu a homens por amor a você. Isso é o que Deus fez, é encarnação, não é reencarnação. Amém? Terceiro, a Bíblia fala em ressurreição. João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então o que vai acontecer com ele? Vai ser ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. O corpo da morte receberá um corpo glorificado. E você não será mais limitado a uma carne que nunca melhora. Seu corpo será uma habitação celestial.
Amém? Glória a Deus. Eu fico pensando em algumas coisas às vezes, viajando, que assim, nossa vida do corpo humano tem coisa ruim, mas tem coisa boa. Vai falar que saborear uma picanha não é uma coisa boa. Esses dias eu fui num PG, o pessoal do PG me deu um presente. Pensa em algo celestial. Trufas belgas. Aquele negócio que você coloca na boca e derrete. Eu fico imaginando como é que serão as trufas do céu. A picanha do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Amém? Não dá para ficar pensando muito não, né? A gente tem que crer e você viverá eternamente. Mas sabe o que é o melhor do céu? Sabe o que é a picanha do céu? A Bíblia fala assim que o melhor do céu não é o que você vai saborear fora da presença de Jesus. O grande prazer, a grande revelação, a grande conquista do céu é você viver eternamente com a pessoa de Jesus. Sem nenhum tipo de barreira, sem estar num corpo que tem habitação terrena, sem ter essa limitação de que a gente tem a revelação, a gente não pode vê-lo face a face, a gente não pode ouvi-lo completamente, a gente não tem tanta certeza de algumas coisas fisicamente, a gente vai pela fé, a gente crê e a gente é salvo e a gente estará com ele por toda a eternidade. Tira Jesus do céu, não tem nada gostoso. A picanha fica ruim, a trufa não presta. Por quê? Porque ele é o melhor. Ele é o que faz sentido, é a essência, é a base de tudo. E crer em Jesus é ter essa perspectiva. Você não está indo para um lugar melhor. Você está indo para mais perto dele. E esse é o melhor lugar. Que você persegue enquanto tem vida e terá completo na eternidade. Persegue todos os dias. Todos os dias. Eu procuro a ressurreição todo dia. Como que eu procuro a ressurreição todo dia? Quantos aqui já tiveram a sua paciência morta em algum momento da sua vida? Morreu. Aquela pessoa não tem mais paciência. Morreu. Acabou. Aí vem o poder da ressurreição. Ressuscita. E você tem uma paciência celestial. Amém? Você quer se vingar, mas em Jesus você tem a ressurreição e a vida. E nele não tem falta de paciência. Jesus é paciente, longânimo. Amém? E aí você tem paciência. Se você perseguir a ressurreição hoje, imagina o que vai ser na eternidade. Primeiro que você não vai ter que ter paciência, não é verdade? Por quê? Porque a vida será perfeita em Jesus. Completamente. Hoje nós temos a vida perfeita que habita em nós, que somos imperfeitos. Imagina quando tudo for perfeito em Jesus. Isso é o céu. Amém? Então veja essa grande declaração de Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. É uma declaração. É uma promessa. A declaração de Jesus e a verdade absoluta em Deus, ela quebra o sofisma. Ela quebra a verdade que parece, a mentira que parece ser verdade. O que o bom senso trouxe como verdade. A herança que eu recebi como verdade. Ou aquele caminho politicamente correto. E eu fico com a verdade que há em Cristo Jesus. E eu fico com a vida. Porém, essa é uma escolha. Você pode, por exemplo, na teoria da reencarnação, você não escolhe quando morrer nem quando nascer, não é verdade? Só que em Jesus você escolhe quando morrer. Morri para o velho homem. Você escolhe quando nascer. Nasci para Cristo e não vou mais ter que enfrentar a morte nesse mundo. Na vida eterna. Amém? Posso passar pela morte do corpo, mas não vou enfrentar mais a morte eterna. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não terá a vida. Muitas vezes a gente pensa sobre isso, sobre esse assunto, sobre morte, sobre o que virá, quando a gente está no enterro de uma pessoa chegada, uma pessoa próxima, não é verdade? Você viveu com a pessoa a vida toda. Estava aqui, respirou, conversou, sentiu emoção, nutriu sentimentos, afetos, e você percebeu a vida nela. Daqui a pouco você está diante dela, mas ela não está lá. E você fala, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo também? Como será? Como vai ser? Porém, por isso que a Bíblia fala que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque enquanto você está perseguindo o prazer, enquanto você está buscando a posição, enquanto você está buscando viver do seu jeito, você não pensa no que virá. Mas o melhor momento que você pensar sobre isso é enquanto você tem vida e fazer a sua escolha correta. Em Eclesiastes 7,2, é melhor ir numa casa onde há luto, uma casa onde há festa.
pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério, porque os mortos não faz mais sentido levar a sério. Já passou por isso. A melhor hora para se pensar sobre a eternidade é agora, enquanto estamos vivos. Hebreus 13:14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. E se a gente sabe disso, nós temos que fazer a escolha certa para nós e para a vida de outras pessoas também. 2 Coríntios 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós entendemos hoje que a eternidade existe. Você foi feito por Deus para ser eterno. E você precisa fazer uma escolha. Onde você vai viver a sua eternidade? Ao lado de quem? Eu fico pensando uma coisa. Uma vez eu estava pensando um pouco sobre a justiça de Deus. Estava pensando um pouco sobre céu e inferno. Pensando um pouco sobre morte e vida após a morte. Aí tem um livro que eu li que fala sobre fé. Um jornalista que, conversando com várias pessoas, pegava perspectivas diferentes sobre a fé. E aí, falando sobre a questão do inferno, por exemplo. Ele falava, o que é o inferno? Por que Deus considerou isso como sendo justo? Na verdade, o inferno pode ser falado que é a ausência completa de Deus. A ausência completa de Deus chama-se inferno. Porque ainda que você rejeite Deus, Deus está na sua vida de alguma forma. Foi Ele que fez o dia, a noite, o vento. Foi Ele que deu o corpo. A chuva cai sobre ímpios e justos. Você recebe a graça de Deus, o respirar, o levantar, o agir. E Ele insiste com você, Ele bate na porta. Eu existo, eu estou aqui, eu quero falar com você. Ele traz no seu coração sede, fome, anseio por eternidade. Mesmo que você não queira dizer sim para Deus, você está se comunicando, porque Ele está dizendo com você e você está dizendo não. Tem Deus ainda na sua vida. E o inferno o que é? A ausência completa de Deus. Não tem mais nada de Deus na minha vida. Nada, não tem mais nada. Estou vivendo completamente separado de Deus. E Deus, Ele é tão bom que Ele permite que você faça a sua escolha. Ele não obriga você a viver perto dEle. Então se você fala, eu não quero saber de Deus na minha vida, Ele fala, ok, não vai cair um raio na sua cabeça. É sua escolha. Agora, faz sentido eu viver a minha vida inteira dizendo assim, eu não quero viver perto de Deus, eu não quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero obedecer a palavra de Deus, eu não quero Deus nos meus negócios, eu não quero Deus na minha casa, eu não preciso orar para fazer nada, eu não preciso falar com Deus, eu não dependo de Deus, eu dependo do meu trabalho. Às vezes eu posso não falar isso, mas a minha vida está dizendo isso. Eu não oro para nada. Às vezes eu vou numa igreja só para me sentir bem. Ou eu busco a Deus como um socorro imediato, e depois que a situação de desespero foi desinstalada, você vai viver do seu jeito. O que você está dizendo? Eu não preciso de Deus. Tem muita gente que tem Deus como apenas um acessório na sua vida. E eu estou dizendo a vida inteira, eu não quero Deus, eu não quero Deus, eu não quero Deus. Quando eu morrer, eu vou estar perto de quem? De Deus. Passei a vida inteira fugindo dele. Como é que eu estou perto de Deus? A morte, ela não é uma questão que salva por si só. Porque se eu acreditar que eu vou ser salvo quando morrer, porque todo mundo quando morre vira gente boa, já viu, né? Gente boa. Todo mundo. A morte não pode transformar você em gente boa. Não tem como. A morte é simplesmente a mudança de um estágio. Você não sabe quando vai ser, pode ser agora. Então a mudança de um estágio. Acabou o tempo. Ela não tem o poder para te transformar em uma pessoa salva. E quando eu enfrento a morte, eu apenas vivo o que eu escolhi. Se eu vivi perto de Deus, eu busquei Jesus, eu busquei a palavra de Deus, eu falei, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso da vida, eu preciso me identificar com a morte, com o sacrifício, com a ressurreição de Jesus, morrer para mim mesmo, viver em Cristo. Eu vou buscar viver nele, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho dificuldades, mas eu busco a vida, eu busco a salvação. Ontem eu não consegui perdoar, mas eu creio, eu vou perdoar, eu estou buscando Jesus. Quando eu morrer, de perto de quem que eu vou estar? Perto de Jesus, ainda que eu seja imperfeito. Eu estou buscando a Deus, estou dizendo, eu preciso de Deus. Agora, se eu estou vivendo para ver como é que fica, deixa rolar, eu estou fazendo uma escolha. Deus está me convidando e eu estou dizendo, deixa rolar, calma, deixa eu resolver minhas coisas, deixa eu conquistar minhas coisas, deixa eu correr atrás das minhas coisas, deixa eu cumprir os meus desejos. Eu não preciso deixar isso aqui agora.
que eu estou dizendo? Eu não quero Deus. Então eu não vou estar perto de Deus no final. Aí vem a morte eterna. O que é a morte eterna? A ausência completa de Deus. É a minha escolha. Eu não quero Deus na minha vida e eu não vou ter. É a sua escolha. E você pode escolher hoje o que você quer. Você recebe a palavra de Deus? Recebe a vida? Talvez você passou um tempo dizendo, não, eu não quero Deus. Mas você está vivo. Ainda há tempo para escolher a vida. E não há passado que não possa ser restaurado. Não há história que não possa ser mudada na presença de Jesus. Feche seus olhos agora. Hoje você tem a escolha de dizer, Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na tua palavra. A palavra de Deus fala que você tem que crer com o seu coração. E você precisa confessar com a sua boca para receber a sua salvação. É crer que precisa morrer, se arrepender dos seus pecados e receber a vida de Jesus Cristo. Confessar, declarar publicamente que Jesus é a sua vida. Não é um relacionamento secreto. Não é um relacionamento somente entre você e Deus. É entre você e Deus, mas que precisa ser público para outras pessoas que você pertence a Jesus. Por isso, todas as vezes que você recebe uma mensagem como essa, nós te damos uma oportunidade para você dizer, sim, eu preciso de Jesus. E esse sim, você pode levantar a sua mão dizendo sim, isso é público, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. A palavra de Deus fala que quem confessa Jesus nesse mundo, Jesus vai confessar o seu nome na eternidade. Se você quer confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador nesta noite, nesse lugar, e ter um novo registro espiritual para viver perto de Deus, levante sua mão no seu lugar dizendo, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus, eu recebo Jesus. Eu recebo a vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o perdão dos meus pecados. E a partir de hoje eu vivo para Deus. Se tem alguém, levante sua mão no seu lugar e diga assim, eu quero Jesus. Eu recebo Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu quero viver perto dele por toda a eternidade. Tem alguém? Pode levantar sua mão? Pode levantar sua mão no seu lugar, dizendo sim para Jesus. Agora eu queria perguntar se alguém aqui esteve longe da igreja, longe de Jesus, longe da fé. Você se afastou, mas você sabe que não existe vida fora da presença de Jesus. E o corpo de Cristo chama-se igreja. Então não tem como você viver longe da igreja. É tempo de você voltar para a igreja, voltar para a vida, voltar para o corpo de Cristo, onde há vida. E perseguir a vida, perseguir o caminho de Cristo. Levante sua mão, você que está se reconciliando com Jesus, dizendo, eu volto para a igreja hoje. Eu estou voltando para a casa do Pai. Estou voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Tem alguém aqui? Pode levantar sua mão também. Você que está voltando para Jesus. E outra decisão muito importante é a decisão do batismo. É você falar assim, eu me identifico publicamente. Eu faço a minha confissão de fé. É uma escolha pessoal, não é uma escolha que alguém fez por mim. É minha escolha consciente. Se você quer ser batizado, pode levantar sua mão no seu lugar, batismo das águas. Tem alguém que quer ser batizado? Toma sua decisão pelo batismo, pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Amém. Não sei se todos aqui já fizeram essa decisão, mas queria que vocês ficassem em pé nesse lugar. Diante desse assunto, esse assunto não somente deve ser falado para que quem não decidiu por Jesus decida, mas isso muda a sua forma de viver. Amém? Então feche seus olhos agora. E pensa, você tem vivido uma perspectiva eterna? Você tem semeado para a eternidade? Você tem plantado a vida na vida das pessoas? Você tem realmente vivido com esse senso de urgência, que as pessoas têm um tempo para escolher Jesus? E se eu não ajudá-las, se eu não falar de Jesus para elas hoje, elas não vão poder fazer isso depois que morreu. Então eu preciso ser canal de vida. Eu preciso plantar a verdadeira vida na vida de outras pessoas. Eu preciso lançar sementes, eu preciso falar de Jesus. Eu tenho uma missão nesse mundo. E se você quer a partir de hoje então viver nessa perspectiva de compartilhar a vida, nesse tempo que você tem aqui hoje para outras pessoas também, queria que você, no seu lugar mesmo, fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração agora e vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo presente da salvação, obrigado porque somos nova criatura, obrigado, Pai, porque o passado já ficou para trás, obrigado, Pai, porque temos a vida perfeita em Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o presente de viver, de escolher, e o presente também, Pai, de fazer algo que veremos na eternidade, e do melhor que nós podemos fazer
é investir em vidas, é abençoar pessoas, é, Pai, plantar amor, plantar, Pai, aquilo que recebemos do Senhor é doar, é sermos doadores de vida, ó Deus, e não sermos cobradores, mas em todo tempo, em todo lugar, falar da vida que não morre, da vida que não perece, da vida eterna do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, por isso agora, junto com os meus irmãos, ó Deus, nós oramos pedindo perdão por toda oportunidade perdida, por toda desobediência à Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, e dizemos hoje que perseguimos a vida, perseguimos o Senhor e queremos compartilhar vida por onde formos. Ó Deus, em nome de Jesus, muitas vezes não sabemos o que falar, não sabemos exatamente como fazer, mas perto de nós tem alguém que precisa receber a mensagem de vida, precisa receber a palavra de Deus, precisa receber o dom do céu. E ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê atitude, que o Senhor nos ajude a obedecer, que toda passividade cristã, que toda omissão espiritual, hoje, nesta igreja, na vida de cada um que está aqui, caia por terra, em nome de Jesus. E ó Deus, que todas as pessoas à nossa volta possam perceber que temos vida eterna e que a vida eterna está disponível, que a nossa vida seja uma pregação do Evangelho, que as nossas palavras possam falar da eternidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, eu não estou vendo apenas essas pessoas que estão aqui, há uma multidão por trás de cada uma delas, ó Deus, há amigos, há familiares, e ó Deus, em nome de Jesus, há uma responsabilidade sobre todos nós, de pessoas que passam por nós. E ó Deus, não nos deixe sermos culpados no dia do juízo, por não, Pai, vivemos repartindo vida por onde estamos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a uma vida de legado eterno, uma vida que compartilha vida o tempo todo, tira toda prisão espiritual também da vida dos teus filhos aqui. Ó Deus, que a cultura de uma região, que a cultura de um tempo, que a cultura, Pai, que tenta trazer um jeito de viver sem que a gente pense, ó Deus, não seja mais forte do que a vida do Senhor, porque maior é o Senhor que está em nós. Nós vamos viver do seu jeito, aonde for, seja qual tempo for, em nome de Jesus, e a sua verdade será verdade em nós, em nome de Jesus. E nós vamos romper as barreiras, quebrar, Pai, os obstáculos, construir pontes, e falaremos de Jesus em todo o tempo, para a glória e honra do Senhor. Nós não vamos buscar os aplausos, não vamos buscar ser aceitos pelas pessoas, porque nós vamos buscar o que tem fundamento eterno, a recompensa do céu, a obediência à Tua palavra, em nome de Jesus, e falaremos do Senhor, não importa qual resposta recebemos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, profetizando que os maiores mensageiros de vida, doadores de vida, estão nesse lugar dessa cidade, em nome de Jesus, e vão viver para o melhor do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.